Projeto relator deputado César Valduga. Projeto de lei 0041/2018. Autoria do deputado Rodrigo Minotto. Dispõe sobre a vedação de homenagem às pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos no Estado de Santa Catarina. E adota outras providências. Com a palavra, o deputado César Valduga. Não, Vossa Excelência é o relator. Projeto de lei 0040. Não, o primeiro é o deputado Rodrigo Minotto, que está na pauta. É que eu tenho assim. Ok, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, um bom dia. Bom dia, deputado Coruja, Gabriel Ribeiro, deputado Dresch. Em minhas mãos, o PL de número 41/2018, de origem do Legislativo, como autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e a violação dos direitos humanos no Estado de Santa Catarina e adota, senhor presidente, outras providências. Referente a este projeto, senhor presidente, que trata-se sobre este projeto de lei que pretende restringir as homenagens prestadas pelo poder público quando da denominação de logradouros e prédios públicos a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo e violação dos direitos humanos. No artigo 1º fica proibida, portanto, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, a concessão das referidas homenagens. E no artigo 2º prevê também a substituição dos nomes de logradouros, prédios, praças, ruas e avenidas cujos homenageados se enquadrem nas vedações previstas no texto preposto. Na justificativa, o autor destaca que na comissão, em 10/12/2014, a Comissão da Verdade aprovou 29 recomendações para prevenir graves violações de direitos humanos no Brasil. E o item 28 da referida recomendação defende que nomes acusados de abuso deixem de nomear avenidas, ruas, escolas, prédios públicos e logradouros públicos, na perspectiva da preservação da memória de graves violações de direitos humanos. Além disso, senhor presidente, constato que os parâmetros definidos na emenda substitutiva global, citando objetivamente os motivos pelos quais uma pessoa não possa receber homenagem pública, ou seja, ter sido condenada por tribunal internacional ou com sentença transitada em julgado, mantém também a integridade moral do homenageado, diante de eventual erro de julgamento antes da última instância. Então, ante o exposto, voto, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei de número 41/2018, nos termos da emenda substitutiva global, nas folhas 9. Então, senhor presidente, voto pela aprovação do presente projeto de lei número 41/2018, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Em discussão. Senhor presidente, eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, aos senhores deputados, a todos que nos acompanham nesta reunião da Comissão de Direitos Humanos, no dia de hoje, e cumprimentar o deputado Valduga, César Valduga, que sempre tem trazido essa preocupação aqui dos direitos das pessoas, da dignidade, do respeito ao ser humano. E esse projeto, mais uma vez, traz isso presente. E acho muito importante, deputado Valduga, a gente discutir esses temas, porque outros países que saíram do processo ditatorial trabalharam muito melhor isso com a sociedade, o que significa uma ditadura, e o Brasil, infelizmente, fez muito pouco. Inclusive, nosso Estado ainda tem desaparecidos políticos da ditadura militar. Então, todos os projetos que vêm nessa direção, nós também fizemos um projeto aqui, de minha autoria, de retomar os mandatos, não retomar, mas restabelecer os mandatos simbolicamente de pessoas caçadas, deputados, lideranças caçados pela ditadura da época,
Né? Então, é isso. Nós precisamos apagar isto, não, relembrar isso na história para apagar que nunca mais aconteça a ditadura militar. Porque nós queremos continuar construindo um país, de fato, democrático e cada vez mais democrático, porque ainda não estamos numa plena democracia, mas estamos construindo algumas experiências extremamente ricas no processo da democracia. Então, parabenizá-lo e voto favorável. Obrigado, deputado. Continua em discussão. Então, não havendo mais quem queira discutir, colocamos em votação a emenda substitutiva global ao projeto de lei 0041/2018, emenda essa do deputado Dirceu Dresch, que substitui o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Em votação, os senhores deputados que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Em seguida, o projeto 0130/2015, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de fraudários em estabelecimentos comerciais em Santa Catarina. Relator, deputado César Valduca. Com a palavra, o deputado César Valduca. Muito bem, senhor presidente, então, na relatoria do PL de número 130/2015, de origem do Legislativo, tendo como autoria o deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de fraudários em estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina. No voto, senhor presidente, da análise de que compete a esta comissão nos termos do artigo 76 do regimento interno desta casa, verificamos que o tema plasmado no projeto de lei em estudo promove o interesse público, na medida em que precipitua e visa conferir dignidade aos usuários dos estabelecimentos comerciais mencionados, que devem ter fraudários à sua disposição para suprir as necessidades dos menores sob sua responsabilidade. No que toca à emenda modificativa das folhas 8, entendo que merece ser acolhida na medida em que, acertadamente, conceitua para os efeitos da lei almejada como estabelecimentos comerciais de grande porte aqueles com área total compreendida por loja e estacionamento igual ou superior a 10.000 metros quadrados, equalizando assim os polos que figuram no Legislativo em exame, que sejam os usuários e os empresários alcançados com o propósito de não onerar as pequenas empresas catarinenses. De seu turno, a emenda modificativa 23, porquanto que visa a adequação da emenda e do artigo 1º da norma projetada, boa técnica legislativa, ao meu ver, também merece ser acolhida. Finalmente, em relação à emenda modificativa também de número 29, permito-me, da data vênia, discordar do seu proponente a fim de manter a metragem de 10.000 metros quadrados, para qualificar os estabelecimentos comerciais de grande porte, conforme previsto pela proposição acessória à folha 8, por entender que qualquer estabelecimento com estrutura física a partir dessa metragem pode ser considerado de grande porte e, portanto, deve suprir a demanda aqui reclamada. Demais isso, em relação a essa mesma emenda modificativa, que tange a alargar de um ano para 24 meses o prazo concedido pelo artigo 3º da proposição para os estabelecimentos mencionados adequarem-se à medida prevista na lei almejada, e entendo, então, não haver razão para tanto, já que o prazo originalmente escrito, ou seja, 1 ano, é mais do que o suficiente. Ante o exposto, comparo no inciso 3º do artigo 142 do regimento interno deste poder, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei de número 130, com as emendas modificativas das folhas 8 e 23, pela rejeição da emenda modificativa de número 29. Então, senhor presidente, um projeto realmente polêmico, discutido e que deu origem ainda em 2015, com relação à questão das metragens, em função de vários entendimentos, tanto por parte das partes interessadas, da parte comercial também, ouvindo entidades dos deficientes
físico do estado de Santa Catarina, que tiveram essa compreensão mediada entre vários entendimentos, que 10 mil metros atenderia assim e buscaria uma certa equidade, olhando o princípio da razoabilidade, principalmente, então, né, diante da análise e também das emendas e também das discussões. Ora, propostas essa casa, votamos pela aprovação do referido projeto com as devidas emendas. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Em discussão, o projeto de lei 0130, 2015, deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de fraldários em estabelecimentos comerciais no estado de Santa Catarina. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 130/2015 com as emendas modificativas de folhas 8 e 23 e a rejeição da emenda modificativa 29. Senhores deputados, se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o relatório do deputado César Valduga em relação ao projeto 130 do deputado Luiz Fernando Vampiro. Os próximos 2 itens da pauta são o projeto de lei 169, deputado Valmir Comim, e o 0048, da deputada César Valduga, cuja relatora é a deputada Ada Faraco de Luca. Então, peço à deputada que relate o projeto 0169, deputado Valmir Comim, que institui o selo Santa Catarina para uma Nova Vida, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos para o desenvolvimento técnico-científico em transplantes. Com a palavra, a deputada Ada de Luca. Nos termos do dispositivo do inciso 6º do artigo 128 do Regimento Interno desse Poder, fui designada por redistribuição para relatar o projeto de lei em epígrafe de uma nova vida, em epígrafe de autoria do deputado Valmir Comim, que instituiu o selo Santa Catarina por uma Nova Vida, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para o aumento e o número de doadores de órgãos e tecidos para esse desenvolvimento técnico-científico de transplante. A proposição foi aprovada pela Comissão de Justiça na reunião dia 2 de agosto de 2016, posteriormente nessa Comissão de Direitos Humanos, sob a relatoria do deputado Dalmo Claro, que foi aprovada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Transplantes para obtenção de manifestação técnica acerca das folhas 12 e 13. Em consequência disso, a Secretaria de Estado da Casa Civil conduziu aos autos em tela, por meio do ofício 050-2011-17, folha 17, o parecer número 619 de 2016 da Procuradoria-Geral do Estado, acerca da iniciativa parlamentar em comento, folhas 18 e 25, sintetizado por aquela pasta nesses termos. Aí vem todos os termos, né? E nesse contexto, embora caiba esse colegiado da manifestação, quanto ao interesse público, a análise da documentação instrutória, sobretudo ante a manifestação da PGE nos autos, opinando pela inconstitucionalidade da propositura, conforme acima apontado, concluso, à luz do dispositivo do inciso 2º do artigo 208 do Regimento Interno desse Poder, após ouvir os membros dessa Comissão de Direitos Humanos, no sentido de requerer em caráter preliminar ao primeiro secretário um novo pronunciamento na Comissão de Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade do projeto de lei. O projeto de lei do deputado Valmir Comim, ele cria aqui uma situação um tanto inusitada. Exato. Que é o fato de o projeto ter sido aprovado na Comissão de Justiça. Ele foi submetido a uma diligência na Secretaria de Saúde.
E nessa diligência, a Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela inconstitucionalidade. Então, a deputada Adeluca solicita que a Comissão de Direitos Humanos reencaminhe a Comissão de Justiça para que reavalie o posicionamento da comissão. Eu, antes de colocar em votação, evidentemente, coloco em discussão a própria preliminar, se é possível que esta comissão o faça, se o regimento interno assim o permitiria. Então, coloco em discussão o voto da deputada Adeluca, pedido de diligência, com essa preliminar da possibilidade ou não do regimento interno, do encaminhamento de volta à Comissão de Justiça. Senhor presidente, eu peço isso em gabinete para verificar melhor essa questão do encaminhamento e do regimento. Vista concedida ao deputado Dirceu Dresch. Próximo projeto, também da relatoria da deputada Adeluca. César Valduga. O projeto cujo autor é o deputado César Valduga, 0048, que institui o programa Cidade Amiga do Idoso. Com a palavra, a deputada Adeluca. Trata-se de um projeto de lei que tramita nessa comissão com o objetivo de instituir o programa Cidade Amiga do Idoso. No dia 27 de junho do corrente do ano, fui designada para relatar desse projeto na Comissão de Direitos Humanos, com base no artigo 128, inciso 6º, do Regimento Interno. Em relatório, voto. Conforme prescreve o inciso 7º do artigo 76 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, cabe a esta comissão exercer a função legislativa e fiscalizadora acerca do assunto referente à política destinada a amparar pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantido-lhe o direito de vida, nos termos da lei, observando o seguinte. Primeiro, a preferência aos próprios lares da execução dos programas de amparo ao idoso. Dá preferência, primeiro, aos próprios lares. Nesse sentido, amparado pelo inciso 16º e 15º deste mesmo regimento, analisando os autos, constatei que o projeto de lei em questão cumpriu as determinações legais e cabe a esta comissão avaliar. Ante o projeto, voto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei 0048, de autoria do deputado César Valduca, que institui o programa Cidade Amiga do Idoso, com voto favorável da deputada Adeluca. Em discussão. Não havendo... com a palavra, o deputado César Valduca, autor do projeto. Senhor presidente, senhores deputados, agradecer a nobre deputada Adeluca, que relatou este projeto, e que este projeto realmente, senhor presidente, tem como objetivo de amparar, né, os idosos catarinenses, seja no sentido de que este projeto tem como objetivo de transformar algumas entidades no estado de Santa Catarina, até porque hoje no estado, as próprias cidades, deputada, os idosos têm se organizado de uma forma fantástica, né, no sentido principalmente de buscar uma expectativa de vida ainda maior do que muitas vezes a gente não imaginava, que seria através do transporte digno, a própria questão da moradia, o esporte, o lazer, através das academias ao ar livre, com relação à questão da participação social em eventos, o respeito à questão da própria inclusão social, a participação cívica e também no emprego. A gente percebe hoje que o mercado de trabalho também, os idosos buscam os seus afazeres para se ocuparem
numa idade que cria uma expectativa, principalmente, de buscar a sua qualidade de vida. Até porque muitos idosos, muitas vezes, se aposentam, mas que a remuneração adquirida por eles, ou seja, através da Previdência, não dá a sua sustentação, né? Em virtude de muitas vezes ter que comprar o remédio, a consulta, e muitos, inclusive, de manter a sua própria família. Como também dá o direito aí à questão da comunicação, a informação, o apoio comunitário e serviço de saúde também, que tem assim se aperfeiçoado cada vez mais através de segmentos organizados pelos próprios idosos, como Encontro dos Idosos, enfim, a própria questão da segurança das pessoas idosas. Então, este projeto ele busca, principalmente, a trazer mais cidadania, né, aos nossos idosos catarinenses, aonde que vai estimular, principalmente, o seu envelhecimento ativo ao otimizar ainda mais oportunidades para a participação, para a saúde, a segurança, aumentar a sua qualidade de vida. Qual é a finalidade realmente desse objetivo? De envelhecer com qualidade, né, com dignidade. Coisa que no passado, inclusive, os idosos eles ficavam muito esquecidos, e que, a partir do momento que eles começam a se organizar no estado de Santa Catarina, a gente acompanhando essa evolução, né, dessa organização deles mesmo, dos seus encontros que eles fazem, ou seja, dos festivais, ou através da cultura, ou através do turismo religioso, dos seus eventos, isso buscou, né, isso trouxe ao nosso idoso catarinense mais qualidade de vida. Então, esse projeto ele vem justamente ao encontro de buscar esse amparo a essas pessoas nas políticas públicas, no que tange à competência de parcerias, tanto do governo do Estado, mas também dos governos municipais. Então, só apenas aqui justificar a importância desse projeto e que ora também justificada e relatada, qual agradeço, né, pela deputada Ada de Luca, no sentido de buscar o voto, né, de todos os pares dessa casa para que consigamos, enfim, instituir no estado de Santa Catarina o programa Cidade Amiga do Idoso. Muito obrigado, deputado Valduga, eu fiz aquela observação, preferência aos próprios lares para execução de programas de amparo ao idoso por uma razão. Praticamente esse projeto ele é benéfico, maravilhoso. Agora ele trata do idoso saudável ou idoso que tenha uma... Agora, a minha maior preocupação é com aquele idoso que não pode se locomover e que usa fralda, entende? Esse idoso, sim, eu acho que nós, parlamentares, temos que ter um outro tipo de projeto que beneficie melhor, e o que eu estou providenciando também. Porque o idoso saudável é a melhor coisa do mundo. Para lá nós caminhamos, para lá nós queremos, né, ser idosos saudáveis. Entende? Agora, o outro lado da moeda é que a gente tem que se preocupar. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 0048, do deputado César Valduga. Coloco em votação o voto ou o parecer da deputada Ada Faraco de Luca. Senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a pauta, coloco em votação a inclusão da pauta dos seguintes projetos. Projetos desta pauta. 111/7/2018, deputado César Valduca, Instituto de Estadual de Memória das Vítimas do Acidente e Doença do Trabalho. 526, do deputado César Valduca, que altera a Lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para os cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas, e adota outras providências.
048, também do deputado Sérgio Valduga, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento de identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais, no âmbito da administração pública estadual, direta e indireta, autárquica, fundacional, nas escolas públicas de Santa Catarina. Também, 3 projetos de relatoria do deputado Gabriel Ribeiro. Primeiro também do deputado Sérgio Valduga, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina. Depois, o projeto de lei 0831, deputado Jean Kuma, que dispõe sobre o direito do consumidor ao controle e pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais e similares da outras providências. E 6º projeto, deputado Leonel Pavan, que obriga os bancos e as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações. Então, coloco em discussão a inclusão na ordem do dia desses 6 projetos. Tranquilo, senhor. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a inclusão desses 6 projetos. Senhores deputados, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a inclusão. Senhor presidente, eu queria só fazer, pela ordem aqui, 2 encaminhamentos. Primeiro, se possível, né, presidente? Primeiro, eu queria fazer uma correção aqui. Eu falei que o projeto 41.0/2018, que dispõe sobre a vedação de homenagem a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, é do deputado Valduga e é do deputado Minotto. O deputado Valduga fez o relatório desse projeto aqui, então, só para fazer essa correção. Vossa Excelência tem a emenda que foi aprovada. É isso. E o segundo encaminhamento, senhor presidente, se eu já posso colocar em pauta agora, eu quero devolver vista do projeto que eu tinha pedido vista em gabinete. Eu queria devolver esse projeto de uma verificada e regimentalmente não tem outro caminho. Ele vai ter que voltar à CCJ. Então, eu concordo com o encaminhamento da relatora para voltar para a CCJ. Na qualidade também membro da outra comissão, eu vou pedir vista do projeto por ter uma discordância do encaminhamento. Como primeiro item, extra pauta, aqui vamos utilizar a ordem de chegada, que é a praxe dessa casa, e passo a palavra ao deputado Gabriel Ribeiro para relatar os 3 projetos em sua autoria. Solicito que relate um por um, porque são projetos que têm alguma complexidade, acho que precisam do necessário debate. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Eu trago aqui para a Comissão de Direitos Humanos 3 projetos de leis para relatoria e o voto. O primeiro deles é o projeto de lei de número 0422.8/2017, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado César Valduga. O referido projeto de lei, ele tem este fim de instituir o Estatuto do Portador de Câncer, foi aprovado na CCJ de maneira unânime, ainda no ano passado, no dia 26/10/2017. Na Comissão de Saúde tramitou e foi aprovado também por unanimidade, com a relatoria do deputado Neldir Sareta. E ele veio para esta Comissão de Direitos Humanos e ficou-me a mim a sua relatoria. É um projeto bastante amplo. Quero parabenizar o deputado Valduga pela sua sensibilidade com todos os portadores desta doença que assola a sociedade mundial e brasileira e também catarinense, onde reserva direitos, normas, diretrizes, regras básicas, no fim de promover, proteger e resguardar
o exercício pleno das condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas com câncer. E analisando os aspectos que competem a esta Comissão de Direitos Humanos, eu entendo que o presente projeto de lei atende, está em concordância com os propósitos da comissão, previsto no artigo 21, 28 e 30, do artigo 76 do Regimento Interno, no sentido de garantir o acesso à cidadania em todos os portadores de câncer em Santa Catarina, além da assistência social a todos que possam ser vítimas de qualquer tipo de discriminação por portar esta doença. Portanto, meu voto é no sentido de aprovar o presente projeto de lei. Em discussão, o projeto de lei 422/2017, que institui o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina, da autoria do deputado César Valduga, cujo relator, deputado Gabriel Ribeiro, tem um voto pela aprovação. Senhor presidente. Deputado César Valduga, autor do projeto. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os membros de todas as comissões que, por unanimidade, aprovaram esse projeto e até pela celeridade que você teve na tramitação, ora da importância, principalmente, da referida matéria, que é instituir o Estatuto do Portador de Câncer no Estado de Santa Catarina. Por si só, ele exemplifica e tem como objetivo, principalmente, de buscar, deputada Ada de Luca, celeridade, mais celeridade no tratamento, mas sim ao conhecimento da população catarinense dos seus direitos, como um paciente, a partir do momento que adquire esta doença que, infelizmente, tem sido conceituada, a doença do século. Muitas mulheres, muitos homens, as mulheres principalmente com câncer de mama, próstata, os homens. E aqui, relembrando também em memória, o nosso querido Aldo Schneider também, que veio também a passar por toda a situação e que nos deixou, mas que pessoas que leigas, deputado Dresch, deputado Gabriel, obrigado também pela sensibilidade e também de trazer com bastante celeridade esse projeto, dado principalmente ao levar ao conhecimento do deputado Dresch, das pessoas mais humildes da sociedade catarinense, deputado Coruja como médico, de ter essa cartilha, de ter esse conhecimento consigo quando acontece de adquirir esta doença, conceituada como uma das doenças do século, tem levado muita gente, e que busca principalmente esses apoios especiais, a orientação, a supervisão, entre outros elementos, que auxiliem ou permitam compensar uma ou mais limitações físicas das pessoas com câncer. As ajudas técnicas, os procedimentos especiais que, ora, precisam ser buscados, os elementos que facilitam a autonomia pessoal ou a possibilidade, o acesso e o uso de meio físico visando a melhoria da funcionabilidade, da qualidade de vida, enfim, de buscar todos esses elementos que requer quando esta pessoa está psicologicamente muito atingida, quando toma conhecimento de tal doença. É claro que, além de todas as orientações médicas pertinentes, necessárias e importantes, mas o além disso. Então, para que as pessoas que também desconhecem dos seus direitos, enfim, como buscar esses meios também de orientar essas pessoas que adquirem essa doença. Não exatamente aquela pessoa que está com a doença, mas principalmente aquelas que desconhecem, e que, caso no futuro venha passar por essa situação, ela também tenha conhecimento de como buscar esses meios, como buscar esses recursos. Então, quero, assim, agradecer, deputado, mais uma vez, Gabriel Ribeiro, e, com certeza, essa sensibilidade de todos os pares dessa casa. Obrigado. Deputado. Continua em discussão. Deputada Ada de Luca. Só uma curiosidade.
né? Saindo essa cartilha, porque já que nós estamos no ar, televisão, a TVAL, né? Seria bom até propagar, né? Porque as pessoas mais humildes, as pessoas desprovidas de sorte, elas não têm como, meu Deus, como agir mesmo numa hora dessa, né? Então, os seus direitos, as recomendações, enfim, uma cartilha. E essa cartilha sai de onde? Essa cartilha pode ser através mesmo da Assembleia Legislativa, da Escola do Legislativo. Tá. Né? E também, onde que poderá também sair a partir também do próprio órgão do Estado de Santa Catarina, que seria a própria Secretaria da Saúde. Né? Porque o interessante desse seu projeto, que é interessantíssimo, sim, é que realmente ele vá para a rua, sim, ele não fique aqui dentro. Exato. Né? Então, exato, era isso que eu queria dizer, e que o senhor que lutou até agora, também a gente está junto nessa luta. Obrigado, deputado. É isso, buscar esses encaminhamentos e sugerir aqui que a gente faça essa força-tarefa, senhor presidente, de, quem sabe, através da Escola do Legislativo, seria uma boa. Seja impressas, principalmente aí para, sei lá, para unidades de saúde do Estado de Santa Catarina, para que possam ser distribuídas. Para a população, né? A população, né? Menos esclarecida, exato, desprovida de informação. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório do deputado Gabriel Ribeiro, sobre o projeto do deputado César Valduca, que institui o Estatuto do Portador de Câncer do Estado de Santa Catarina. Senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a palavra o deputado Gabriel Ribeiro. Trago aqui parecer ao projeto de lei de número 0017.0/2015, que obriga os bancos e as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizarem aos usuários mecanismos capazes de gerar um protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações. Projeto de lei de autoria do deputado Leonel Pavan. O projeto tramitou nas comissões, foi aprovado, unanimidade na CCJ, uma emenda modificativa na Comissão de Finanças, que trata a respeito de uma alteração, uma adequação da legislação ao Código de Defesa do Consumidor. E, em tese, em suma, o projeto de lei, que consta com 4 artigos, ele garante ao consumidor destes serviços o direito de receber o recibo ou o protocolo impresso que comprove documentalmente o teor e a data da sua solicitação às empresas a que se refere. Empresas como bancos, empresas de cartão de crédito, operadores de serviços de telefonia móvel, provedor de internet e televisão. Ou seja, o cidadão faz uma solicitação e ficam obrigados essas instituições privadas, e no caso aqui alguns bancos, que também podem serem bancos públicos, né, a efetuarem a emissão de um recibo comprovando o protocolo. Então, sujeita a empresa que não observar a respectiva lei em Santa Catarina, advertência por escrito, pela autoridade competente, e a multa de R$2.000 por infração, dobrada em caso de reincidência. Então, o meu voto é favorável ao presente exposto e no sentido de presente projeto de lei de número 0017/2015 com a emenda modificativa de folhas 28 apresentada na Comissão de Finanças. É esse o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação parecer ao projeto de lei 0017/2015, da autoria do deputado Leonel Pavan, que obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, os operadores de serviços de telefonia móvel, os provedores de internet e televisão, por assinatura, a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes de gerar protocolo que lhes permita comprovar o teor e a data de suas solicitações. O voto do deputado Gabriel é pela aprovação. Senhores deputados que estejam de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a palavra o deputado Gabriel Ribeiro.
Por fim, eu trago aqui o parecer do projeto de lei de número 0131.0/2017, que dispõe sobre o direito do consumidor ao controle e pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares e da outras providências, de autoria do deputado Jean Kuma. Trata-se de um projeto de lei que, como foi exposto aqui na ementa, que visa garantir, assegurar ao consumidor a informação do que ele consumiu em bares, restaurantes e lanchonetes em Santa Catarina. Seria uma comanda, obriga que seja fornecida uma comanda individualizada ao consumidor, para evitar que seja cobrado excessos ou através da má intenção de alguma pessoa que queira se beneficiar de uma condição de falta de informação para o consumidor. O projeto de lei foi apresentado, passou pela CCJ, e com uma emenda aditiva e uma emenda modificativa, e as quais foram aprovadas. Aqui na Comissão de Tributação e Finanças houve aprovação por unanimidade com as referidas emendas. É um projeto de lei simples de 6 artigos, mas que, a meu ver, ele traz mais garantias aos consumidores dentro do Estado de Santa Catarina. E por essa razão, o meu voto é no sentido de aprovar o presente projeto de lei, no âmbito dessa comissão, o projeto de lei de número 0131.0/2017, com as emendas aditivas e modificativas de folhas 25 e folhas 26. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação para a lei 0831, deputado Jean Kuma, que dispõe sobre o direito do consumidor ao controle e pagamento individual do seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares e da outras providências, nos termos do voto do deputado Gabriel Ribeiro, com as emendas aditivas 25 e modificativo 26, conforme aprovado nas comissões precedentes. Em votação, senhores deputados que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Em seguida, temos mais 3 projetos desta pauta. Passo a palavra agora ao relator de 2 projetos, deputado Dirceu Dresch, pela ordem de chegada, para que faça sua manifestação. Tenho, então, senhor presidente, o PL dos 526.4/2015, autor deputado César Valduga, que altera a Lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para incluir os condenados civil ou criminalmente em situação de violência contra a mulher, a criança, o adolescente e o idoso. Cuida-se o meu relatório, então, senhor presidente, como relator desse projeto nesta comissão, do projeto de lei 526.4/2015, de autoria do deputado César Valduga, tendente a alterar a lei 15.381 de 17 de dezembro de 2010, para a fim de incluir no rol dos impedidos que exercem cargo em comissão no âmbito do Poder Judiciário, do conjunto aí dos poderes. E o projeto de lei 57.7 de 2018, da lavra do deputado Kennedy Nunes, visando uma lei esparsa com o mesmo propósito, além de impedir os praticantes dos precitados crimes e licitarem com o Estado. Os projetos de lei em referência tramitam conjuntamente nos termos do artigo 210, parágrafo único do regimento interno deste Parlamento. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o PL número 526.4/2015 foi aprovado por unanimidade em sua forma original nos termos do parecer do relator, conforme se verifica nas folhas 6, 12 dos autos.
Na sequência, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a matéria restou aprovada nos termos do voto de vista do deputado Fernando Coruja, folhas 18, 19 e 26, na forma da emenda substitutiva global de folhas 20. Seguindo a distribuição regimental, a matéria foi enviada a esta comissão, na qual foi designado o relator, e enquanto estudava a matéria, foi apensado ao PL 526.4, 2015, e o PL 57.7, 2018, em razão de ter sido aprovado o requerimento de tramitação conjunta das matérias na lavra do deputado Rodrigo Minotto, folha 5 do PL 57.7, 2018, pelo fato de cuidarem dos temas análogos. Meu relatório, então. Iniciando pela proposta mais antiga, 526.7, registra-se que se trata de alteração de Lei 15.381, datada em 17 de dezembro de 2010, e não de 17 de outubro de 2010, como equivocadamente consta na proposição vestibular. Com o efeito da análise dos autos, verifico que a pré-citada emenda substitutiva global, apresentada e aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, mantém a vedação constante da proposta primitiva, ou seja, no sentido de o condenado por crime contra a mulher, criança, adolescente e idoso, em decisão transitada em julgado, assumir cargo em comissão. Todavia, a proposição acessória não estende esta vedação ao condenado de pena consistente do pagamento de indenização ou de outra sanção de natureza civil, conforme anunciado na pretensão linha K ao artigo 1º da lei em questão na forma do PL original. Assim sendo, corroboro no entendimento do deputado Fernando Coruja, adotando no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, do que a inclusão dos condenados ao pagamento de indenização beira ao exagero. Além do que, ao adotar tal posição, seria dada tratamento diferenciado e mais restritivo ao condenado por crime contra a mulher, criança, adolescente e idoso, do que a todos os demais condenados por prática de outros 10 crimes já previstos no diploma legal, a exemplo do crime contra a economia popular e a administração pública, de tráfico e de entorpecentes contra a vida e por trabalho análogo ao de escravo. Ademais, verifico que a Lei 15.381, aprovada nesta Casa em 2010, necessita ser atualizada, mais especificamente quanto à abrangência. Isto porque, à época, deixou de ser previsto que se submeteriam à norma também as pessoas nomeadas para exercerem cargos em comissão da estrutura administrativa do Ministério Público e da administração indireta, autarquia e fundacional. Sendo assim, apresento nova emenda substitutiva global a corrigir o erro material apontado quanto à data da lei em referência, contemplar a proposta do deputado Fernando Coruja, que exclui do projeto de lei original a letra K, do item 11, a que se refere o artigo 1º, ampliar a abrangência da norma a fim de alcançar a administração indireta autárquica e fundacional. E submeter às regras da lei também as nomeações para cargos de comissão da estrutura administrativa do Ministério Público. Desta forma, em meu juízo, a proposta, ao ampliar o controle do provimento de cargo em comissão na forma da proposição acessória, que ora apresento, atende ao interesse público. Ademais, tal emenda substitutiva global contempla em parte a intenção do deputado Kennedy Nunes, contida no PL 57. Todavia, no que atina a previsão de impor restrição à participação em licitações promovidas pelo Estado, deixo de acolher em razão de, a meu juízo, ao se restringir a competição, estar-se-ia contrariando o interesse público. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação dos projetos de lei 526.4/2015 e 57.7/2018, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento
em anexo. Este é o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu queria vista em gabinete. Vista em gabinete concedida ao deputado Gabriel Ribeiro. Continua com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Tenho mais um parecer do projeto de lei no relatório. Também deputado Valduga. Hoje todos os projetos do deputado Valduga estão em pauta aqui. 48.6/2017, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis, transexuais, no âmbito da administração pública estadual, direta, indireta, autarquia, fundacional e nas escolas públicas do estado de Santa Catarina. Eu, senhor presidente, depois de ter examinado o projeto, não vou fazer a leitura de todo o meu relatório, que eu fiz, é um relatório bem amplo, e quero dizer que fiz uma emenda substitutiva global, nas folhas 33 e 34, mas no sentido de corrigir algumas questões que entendi importante corrigir, que são mais de redação mesmo, deputado Valduga. Por isso, o meu voto é pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente, quero vista em gabinete. Vista em gabinete do projeto 30048 para o deputado Gabriel Ribeiro. Concedido vista. Com a palavra a deputada Ada de Luca. Fui designada como relatora à instituição do Dia Estadual de Memória Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Acho muito válido, apesar de ser meio macabro, mas muito válido esse projeto, né? E queria fazer algumas referências. O Brasil é a 4ª nação do mundo que mais registra acidentes durante atividades laborais, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. Isso é bom que os catarinenses tenham conhecimento, né? Santa Catarina, infelizmente, ocupa a 2ª posição em gastos previdenciários, com pagamentos de benefícios devido a afastamento por doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Entre as 100 cidades brasileiras que mais têm afastamento por acidente, Santa Catarina... Entre as 6, Santa Catarina parece-me que é a 10ª. É isso, Valduga? Que é mais um projeto do Valduga, o deputado Valduga, que hoje é o concurso, né? Mas é sempre um prazer. Por isso entendemos a importância de instituir o calendário oficial do Estado na data para reflexão sobre medidas de segurança e saúde dos trabalhadores catarinenses e na propagação de uma cultura previdenciária, de uma cultura de prevenção, né, no ambiente de trabalho no estado de Santa Catarina. E a gente sabe que é uma realidade, né? Então, conforme prescreve o artigo 76 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, cabe a esta comissão exercer a função legislativa fiscalizadora acerca dos assuntos referentes a preservação da dignidade humana, que é inciso 5º, bem como assuntos pertinentes à cidadania e aos direitos humanos no território catarinense, inciso 21º. Nesse mesmo sentido, amparado pelos incisos acima, citado nesse mesmo regimento, analisamos os autos e constatei que o projeto de lei em questão cumpriu as determinações legais no que cabe a esta comissão avaliar. Meu voto é pela aprovação. Em discussão. Não haver quem queira discutir, coloque em votação o projeto de lei que institui o Dia Estadual de Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Os senhores deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo de deliberar, declaro encerrada a presente sessão. A próxima será convocada
será convocada, será informado o dia. As comissões são órgãos da Assembleia encarregados da análise da constitucionalidade e do interesse público das proposições, além da emissão de pareceres, apuração de fato determinado e fiscalização dos atos governamentais. Você sabia que hoje há mais de 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil? O trabalho precoce provoca abandono escolar, causa problemas de saúde e pode levar à morte. Não aceite que uma criança troque o banco escolar pelo trabalho. Faça a sua parte e ajude a acabar de vez com essa prática. Disque 100 e denuncie a exploração do trabalho infantil.